Alves sobre o desemprego juvenil. Obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. A elaboração deste parecer para o combate ao desemprego jovem, apesar do curto espaço de tempo que me foi concedido, constituiu uma tarefa estimulante por se tratar de um dos maiores flagelos que estamos a viver na Europa e constituir um dos maiores desafios que temos a ultrapassar. Deixar os jovens no limbo é terrível para uma geração e dramático para uma sociedade. Aqueles que começam as suas carreiras no desemprego são mais propensos a ter salários mais baixos e mais períodos de desemprego mais tarde na vida, porque perdem a oportunidade de adquirirem competências e autoconfiança nos seus anos de formação. E se hoje se destrói ou adia a possibilidade de jovens construírem um projeto de vida, também os Estados desperdiçam competências preciosas da geração mais qualificada de sempre. A Europa e, sobretudo, os países em maiores dificuldades nesta crise perdem know-how e ainda mais capacidade competitiva e, de acordo com o Eurofound, em 2011, a perda económica resultante do afastamento dos jovens do mercado de trabalho ascendeu a 153 mil milhões de euros. Em janeiro de 2013, 23,5% dos jovens ativos estavam desempregados, com taxas que variavam entre 15% ou menos na Áustria, na Dinamarca e na Alemanha e nos Países Baixos, 40% em Portugal e mais de 55% na Grécia e em Espanha. Estas assimetrias põem em risco o próprio projeto europeu, pois põe em causa a coesão e a viabilidade de uma Europa unida na qualidade de vida e nas condições de trabalho. Já em 2011, 14 milhões de jovens entre os 15 e os 29 anos não estavam a estudar, nem a trabalhar, nem a seguir uma formação, os chamados NEETs. E note-se que muitos dos jovens empregados têm apenas empregos informais e precários. Os jovens são o futuro da Europa. Que Europa podemos ter no futuro se eles estiverem excluídos na sua construção? A dimensão dramática do problema e as suas implicações presentes e futuras exigem um combate urgente. Sendo necessário reativar a dinâmica económica como condição prévia para qualquer solução de criação de emprego sustentável e duradouro, sem dinâmica económica na atividade, tudo é precário e transitório. Temos, contudo, que realçar que razões mais profundas desta situação radicam também em questões estruturais, com origem em políticas educativas e de emprego, que devem ser corrigidas, sendo necessário uma nova geração de estratégias pedagógicas mais apelativas, a implementação de estratégias de transição para a vida ativa mais eficientes, com forte interligação entre o mundo da escola e o mundo do trabalho, e a elaboração de percursos profissionais mais seguros. Para tal, são essenciais políticas de qualificação que promovam efetivamente a adequação da educação e formação inicial e permanente das qualificações e das competências às necessidades da empresa, das economias e das sociedades. Prevê-se que todos os anos 15% de empregos sejam destruídos e outros tantos criados. Sem uma visão global e antecipadora destas mutações, qualquer política de emprego será ineficaz. A eficácia das políticas educativas e de emprego deve assentar assim em 3 pontos fundamentais. Uma abordagem prospectiva, de modo a que melhor se antecipem as evoluções do mercado de trabalho e se conectem com a educação e a formação. Uma maior implicação de todos os atores envolvidos. E, por último, uma abordagem regional, onde os mecanismos de percepção dos problemas e de decisão são mais eficientes e as necessidades de qualificação são mais perceptíveis. Pensar global, mas agir local, onde a escala regional permite gerir os problemas, as soluções, implicar os atores e mobilizar em permanência a evolução desta estratégia prospectiva.
permite igualmente identificar e dar identidade aos diferentes públicos jovens que permanecerem excluídos e dirigir a cada um deles as necessárias respostas adequadas. Por seu turno, a formação interna das empresas deve aumentar como fator de resiliência dos postos de trabalho dos jovens, com formação inicial pouco ajustada às tarefas práticas que têm a desempenhar. E na ausência de formação interna adequada ao desempenho dessas tarefas, eles serão sempre os primeiros a ser dispensados. A resposta dos programas de mobilidade na União, mais do que nunca, são também necessários. A ação conjugada dos fundos europeus, nomeadamente do Fundo Social Europeu e do FEDER, deve prioritariamente ser mobilizada para responder a este flagelo. A Europa parece querer começar a reagir ao problema. A Comissão anunciou para junho um pacote contra o desemprego que, após a iniciativa para o emprego jovem da União Europeia e, sobretudo, a garantia para a juventude, se espera que venha no alinhamento com a estratégia UE 2020 a apresentar soluções que fomentem a criação de sustainable jobs, reduzam a precariedade, reforcem os programas de mobilidade no seio da UE e promovam uma maior cooperação interregional como parte de um roteiro sobre o futuro da União Económica e Monetária mais coesa, económica, social e territorialmente. Sinal de que o assunto finalmente está a mobilizar e a entrar definitivamente na agenda é a proposta que a França e a Alemanha irão apresentar um New Deal for Europe, dedicado a combater o desemprego jovem, que irá envolver o Banco Europeu de Investimentos e o apoio de grandes empresas e para o qual serão alocados, de acordo com as primeiras informações, cerca de 60 mil milhões de euros. Apesar de ser essencial que haja orientações e medidas coordenadas a nível europeu, a verdade é que não deixa de ser positivo e absolutamente indispensável a mobilização dos Estados-membros para o problema que não dispensa ninguém. Senhora Presidente, sem a definição de um modelo estrutural competitivo europeu, nada é possível e sustentável. É por isso que a mobilização das políticas e dos fundos dos vários domínios da economia, da formação e da educação são essenciais na definição estrutural dessa competitividade. Só assim estaremos verdadeiramente a resolver os problemas do desemprego da nossa juventude. E estamos perante um problema que ultrapassa em muito a esfera do desemprego e ameaça a democracia e a credibilidade da própria União Europeia, tratando-se de um flagelo que está a tornar a forma de toda uma geração perdida, sem perspectivas de emprego estável ao longo da vida, com elevados riscos de radicalização. E, portanto, e apesar de muitas vezes estar em desacordo com ele, não podíamos estar mais de acordo com o Wolfgang Schäuble nas palavras que utiliza para classificar o problema. Catástrofe para a União Europeia. Temos de ser bem-sucedidos, de outra forma, perdemos a batalha pela unidade da Europa. Ou com as palavras de Helmut Schmidt, que o mencionou como um escândalo sem comparação. Senhora Presidente, este é o contributo que pretendo trazer com a colaboração deste parecer e gostaria ainda de agradecer a boa colaboração dos relatores sombra e do secretariado e ao colega Carona, que me cedeu o seu lugar na elaboração desta opinião. Obviamente estou inteiramente disponível para todas as vossas interpelações, emendas ou propostas de alteração que sejam oportunas e que considerem apresentar. Obrigado pela vossa atenção.